Graça e paz, amados. Amém. Bom dia. Deus seja louvado por esse momento tão maravilhoso de louvor. Amém, meus irmãos? E de intercessões também. Quero dar as boas-vindas aos meus irmãos presentes, aos meus irmãos, que estão aqui conosco nessa manhã, aqueles que eu não vi há um bom tempo, aos nossos irmãos nas redes sociais. Você é muito bem-vindo. E meu querido irmãozinho Levi, nossa irmã Fabiana e Alex, estamos juntos, onde quer que vocês estejam aí no hospital. Que a misericórdia do Senhor, obrigado minha irmã, que a misericórdia do Senhor esteja com vocês, porque queremos que em breve essa família vai estar em casa. Amém, meus irmãos? Que Deus continuará ouvindo as nossas orações e escutando os nossos clamores. E também a nossa querida irmã Mirelle, parabéns. É isso aí, Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor, vamos? Eu convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo agora aqui um texto e vamos meditar aqui tanto em Coríntios quanto também no livro de Efésios. Tanto em Coríntios quanto em Efésios. Nós estaremos meditando nessas porções hoje. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos pedir agora para que o Senhor fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento de louvor, de intercessão, aonde, ó Deus, estivemos aqui cantando, adorando e entoando louvores ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, porque sentimos a Tua presença entre nós. Sentimos o Teu toque, ó Deus, do nosso lado, conosco e em nós. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque não há nada que se compare a notar que o Senhor passeia entre nós, que o Senhor habita entre nós. E nessa manhã tão importante, Senhor, que o Teu povo se reúne mais uma vez aqui, queremos Te pedir, fala conosco e nos atraia, Senhor, a Tua santa e bendita presença. Nos leva à Tua presença, nos guia, Senhor, nessa manhã que será manhã de ceia, aonde compartilharemos do Teu corpo e do Teu sangue, aonde reafirmaremos o nosso amor por Ti, a nossa fé em Ti, a nossa devoção em Ti. E eu Te peço, meu Deus, fala conosco e vai tirando tudo que não é do Senhor da nossa vida. Tudo que nos atrapalha, Pai. Tudo que nos impede. Tudo que muitas vezes achamos que está certo, mas são as nossas opiniões. Ó Deus, nos atraia a Tua palavra. Nos esclareça, nos ilumine pelo poder do Teu Santo Espírito. E ajuda os meus irmãos aqui na igreja local, aqui no santuário, aqueles que estão também, ó Deus, acompanhando conosco, onde quer que esse culto chegue. Senhor, abençoa essas vidas que agora param para Te ouvir, para Te escutar,
para serem ministrados, porque eu sei que essa igreja, assim como a minha vida, nós somos apenas um canal, um instrumento teu, e que o Senhor possa falar de forma audível ao coração dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa se fazer presente nessas vidas e que o Senhor possa pegá-los pelas mãos e conduzi-los, sim, às gramas verdes, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, porque sabemos que isso é obra tua e não é nós. E eu te agradeço porque eu não tenho dúvida que o Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, ministrará mais uma vez as nossas vidas. Tenha misericórdia dessa igreja local. Tenha misericórdia do teu povo espalhado aqui nessa região, Alto Tietê. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo no nosso país e no mundo. Ajuda-nos a cumprirmos o papel pelo qual o Senhor sonhou para nós, de sermos simplesmente uma igreja bíblica e verdadeira, e que viva, ó Deus, todos os teus sonhos e propósitos. Como a tua palavra diz, Senhor, que onde o Senhor está, ali o Senhor revela os segredos dos corações. Eu sei, Pai, que os meus irmãos, eu sei que as minhas irmãs têm vidas distintas e dilemas distintos, mas revela os segredos dos corações dos meus irmãos, pelo poder do teu Santo Espírito, e fale com eles, e abençoe-os, e ajude-os a vencer em Cristo, a vencer na fé, a vencer consigo mesmos, a vencer nas suas famílias, a vencer nos seus ministérios, a vencer esse mundo, a vencer as trevas, para que a nossa vida seja, ó Deus, um perfume suave e agradável às tuas narinas. É assim que oramos, é assim que te pedimos. Tenha misericórdia de nós e fale conosco. Usa a minha vida, usa essa igreja pelo poder do teu Santo Espírito. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da minha mensagem, meus irmãos, é Somos Santuário de Deus. Você é um santuário de Deus. Amém, meus irmãos? Eu e você somos esse santuário. E hoje eu quero trabalhar aqui no livro de Corinto e também na carta de Paulo aos Efésios. Quero fazer aqui uma analogia sobre essas duas igrejas, mais uma vez, e quero continuar falando sobre isso, porque, irmãos, quando entendemos essa preciosidade, tudo muda na nossa vida. E o meu desejo é que você entenda isso, que você realmente compreenda que isso é algo muito mais profundo do que apenas um conceito, apenas uma informação. Essa é uma verdade de Deus. Nós somos santuário de Deus. Você e eu somos santuário de Deus. E a tese que eu quero defender hoje aqui, meus irmãos, é o seguinte: se de fato somos santuário de Deus, o nosso corpo, ele é esse santuário. A nossa alma e o nosso espírito, ou seja, tudo que somos é um santuário, e dessa forma nossas vidas devem ser um culto constante ao Senhor. Há pouco cantamos, intercedemos, como igreja, como povo. Mas a Bíblia diz que nós somos morada, nós somos templo, que nós somos esse tabernáculo. Logo, se somos o tabernáculo de Deus, nosso corpo, carne, tendões, músculo, ossada, cérebro, partes físicas e metafísicas, nossa alma, nosso espírito, tudo é tabernáculo dele. Ora, se ele habita ali, há um culto, há um louvor. Então a tese que eu quero defender hoje é essa, é que o nosso corpo é um santuário de Deus, assim, nossas vidas devem ser um culto constante ao Senhor, aonde de nós exale um incenso agradável
de louvor ao Senhor. Amém, meus irmãos? É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro, essa é a ideia. E a gente vai trabalhar aqui. Eu quero até começar agora aqui dando um testemunho que eu nunca mais me esqueci. Logo depois que eu tinha me convertido, logo ali nos primeiros meses da minha conversão, eu fui ver uma amiga que nós tínhamos muita amizade, e ela era espírita, kardecista, mesa branca. E ela trabalhava no Santa Marcelina na época. Ela era responsável por um departamento, era uma pessoa bem influente ali. Minha irmã, inclusive, começou seus trabalhos ali também, no Santa Marcelina, lá em Itaquera. E eu me lembro que, no momento em que fui falar com essa amiga, ela já era bem madura, uma pessoa bem experiente na vida, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito convicta do kardecismo, do espiritismo. Eu não sei se você sabe, os espíritas, de uma forma geral, você pode até ter um bom sermão e dar uma boa palavra para eles. Eles olham assim para vocês e dão de ombro. Por quê? E é verdade, quem tem parentes espírita, quem foi espírita sabe do que eu estou dizendo. Porque o espiritismo não quer balela, não quer apenas palavra. Qual é a temática central do espiritismo? Obras. Ele quer ver se a nossa mão está na massa. Então você pode ir com uma mensagem linda, voz embargada, espirituosidade. Eles olham assim e falam, falou. Não é assim? Por isso que evangelizar um espírita é difícil. Falar por um espírita é difícil. Porque eles estão fazendo muitas obras, então eles olham e eles dizem, isso daí é só boas intenções. E de boas intenções o inferno está cheio. E essa minha amiga, então, eu sabendo já um pouco dessas dificuldades, eu não tinha muito para falar para ela, até porque eu era recém-convertido, então eu testemunhei, eu falei da minha vida, mas o que convence um espírita? O que convence de fato é o testemunho e a pregação pela vida. E ali eu estive conversando com ela naquela tarde e falei, ela conhecia a minha vida antes de se converter e depois de convertido. Então, em outras palavras, eu estava dizendo para ela, olha, agora o evangelho eu vou ter que viver, né, do seu lado. Enquanto a gente conversava naquela tarde, ela contou um testemunho que eu nunca mais me esqueci. Nunca mais. Ela disse que lá no hospital chegou várias pessoas mortas de uma mesma família. E o que aconteceu ali marcou a vida dela demais. E o que aconteceu? E ela contou. Enquanto a gente conversava, ela disse assim, olha, nós estávamos em um dia a mais no hospital e de repente chegou um senhor com uma Bíblia. E aí ele foi ver ali aqueles corpos. Se não me falha a memória, salvo engano, era a esposa e 3 filhos ou 2 filhos. Eu sei que foi uma família completa. E aí ele olhou primeiro, tirou, né, o lençol e olhou e viu que era sua esposa, disse, sim, é minha esposa. Aí foi para o outro que estava ali numa maca, outro corpo, sim, é meu filho. Foi para o outro, sim, é minha filha. Foi para o outro, sim. Enquanto isso, ela disse que todos ali pararam, médicos, enfermeiros, técnicos. Porque, irmãos, imagina, de repente, há um tumulto no hospital, chegam, quando vai ver as 3 pessoas, ou 4 no caso, morrem da mesma família. E o que o médico faz numa hora dessa? Não tem mais o que fazer, a vida foi ceifada. E aí aquele senhor, depois de ter visto a última pessoa, disse assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu e o Senhor também o tomou. Bendito
seja o nome do Senhor. E chorando, se despediu ali de cada técnico e foi embora. Aquela minha amiga disse assim: olha, eu nunca fui tão impactada na minha vida. Aquele rapaz mexeu comigo. E aí eu não precisei nem pregar para ela, né? Eu só fiquei ouvindo. Nosso irmão já tinha pregado. E aí ali ela continuou falando. Eu falei: mas me conta o que aconteceu. Aí ela explicou todo o contexto. Era uma igreja que tinha feito estavam indo para uma outra igreja. E ali os homens foram numa perua. Isso foi década de 90, tá, meus irmãos? E as mulheres e crianças foram em outra perua. Né? Homem com criança, meus irmãos, é um perigo, né? Vocês sabem. Então, geralmente, as irmãs botam as crianças, né, e acompanham e levam. Na perua em que estavam as mulheres e crianças, perdeu o freio, irmãos. E aí a perua capotou e foi essa tragédia, chegando ao óbito de 3 pessoas ou 4 da mesma família. E aquele irmão, ao saber de tudo aquilo, foi, né, ao hospital e foi realmente constatar. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque essa mensagem, ela, mesmo sendo uma das coisas mais duras, aquele irmão, ele demonstrou o que é ser um santuário de Deus. Chorando, com um coração quebrado, despedaçado. Mas ele repetiu as palavras de Jó. Porque lembra, essas palavras são as palavras de Jó. E ali eu aproveitei, falei um pouco para a minha amiga sobre Jó, que ela não conhecia. Aí aproveitei um pouquinho, mas eu só reforcei, irmãos, porque eu não tive muito trabalho ali. Foi um evangelismo, eu diria, diferente, porque esse irmão tinha já dado grande testemunho. Porque o que ele fez? Ele literalmente vivenciou na pele, com a sua dor, que o corpo dele era um santuário de Deus. E que a vida dele estava sendo um culto de louvor a Deus, aonde um incenso agradável e suave subia ao altar de Deus com louvores, mesmo diante de um quadro como esse. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa temática de que somos um santuário, porque, meus irmãos, esse irmão marcou a vida dessa espírita. Marcou não com palavras, não com jargão, não com diploma, não com dinheiro, mas com o fruto dos seus lábios, como um incenso agradável ao Senhor, e com a sua vida, mesmo ao quebrantado, louvando a Deus. Por quê, irmãos? O Senhor, Ele é o autor da vida, e Ele é o autor da morte. O Senhor é aquele que faz nascer e permite-nos morrer, faz descer a sepultura e levantar-se dela no último e grande dia. Essa é a nossa vida diante de Deus. E a gente, quando compreende que somos um santuário de Deus, ou pelo menos, entendam, a gente começa a entender o espírito do que é o verdadeiro cristianismo, a gente vai frutificar. Ora nas horas boas e ora nas horas difíceis. Com o nosso testemunho, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de se comportar. Eu sei que é muito difícil isso, porque essa pauta é uma pauta exclusiva de Deus. Deus conhece as suas ovelhas. Deus sabe quem são os seus eleitos. Mas nós, como a igreja do Deus vivo, temos um dever nessa terra. Temos uma obrigação nessa terra. Até porque não é uma obrigação pela obrigação, mas é porque, naturalmente, testemunharemos o que Deus fez na nossa vida, se verdadeiramente Ele fez na nossa vida. Amém, meus irmãos? Esse é o ponto. O verdadeiro cristianismo, ele é diferente. Ele não é uma religião por fora. Ele não é uma religião performática. Ele não são atitudes pelas atitudes. O verdadeiro cristianismo é a essência que nasce dentro e exala para fora, que transforma.
E é por essa razão que a gente tem que se lembrar que Deus nos fez ser santuários de Deus nessa terra. Amém, meus irmãos? Tem uma frase de Agostinho que eu, inclusive essa semana li, que nosso querido irmão Gruden, ele registra no seu livro de teologia sistemática, na parte ali, quando fala da igreja, que Agostinho disse assim: muitas ovelhas estão fora do aprisco, estão fora, e muitos lobos estão dentro. Isso Agostinho já ali nos primeiros séculos falando. Eu sei que nós não teremos esse discernimento de saber quem é o joio, quem é o trigo, quem é o certo, quem é o errado, mas nós temos uma certeza de que o Senhor, Ele continua trazendo os seus. E Ele usa a nossa vida como um despertar de outras pessoas. Ele usa o nosso viver para isso. E hoje eu quero falar sobre esse tema, trabalhar sobre essa tese, e quero ver essas duas igrejas, porque, olha só que interessante, meus irmãos, esse texto, como semana passada também falei com os irmãos, somente usei uma outra ideia, falei na semana passada de uma outra forma, eu falei que nós éramos morada de Deus. Esse texto que está aqui também em Corinto, como está também em Éfeso, olha só, essas duas igrejas representam duas comunidades muito distintas, dois povos que eu diria, Paulo vai até eles, mas num primeiro momento, uma igreja não entendeu nada o que é ser templo do Espírito Santo, o que é ser santuário de Deus, o que é ser morada de Deus. E a outra igreja entendeu perfeitamente. A outra igreja compreendeu. Então, eu quero avaliar aqui, em primeiro lugar, os nossos irmãos de Corinto que não entenderam essa lição, que não compreenderam nada sobre esse tema. E percebam, Paulo, com toda a ternura, com todo o amor, foi até eles e ensinou, falou, pregou, gastou tempo de qualidade, tempo orando, tempo ensinando, tempo discipulando e nada. Demorou muito tempo para que eles amadurecessem nessa questão. Ora, é o mesmo ministro, indo a dois grupos distintos. Um grupo responde positivamente, rapidamente. O outro grupo é lerdo. Outro grupo é lento, é moroso, fica ali marcando passos. Percebam, mas é o mesmo apóstolo. Geralmente a gente não tem um pouco dessa dificuldade de compreender. O pastor não ensinou, porque se o pastor tivesse ensinado, o irmão tinha aprendido. Mas é o mesmo pastor, é o mesmo pregador, é o mesmo profeta, porque com algumas vidas tudo acontece, com outras não. Podem ver que nós seguramos a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Sua Bíblia é a mesma Bíblia que a minha. Porque nós, povo de Deus, reagimos de uma forma e outros que têm a Bíblia reagem de outra forma. São escolhas. Não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com Deus, não tem a ver com o profeta, não tem a ver com o apóstolo, não tem a ver com o pastor, tem a ver com a nossa escolha, com a nossa entrega. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre os nossos irmãos de Corinto, e eu gostaria de ler novamente os textos, que está em 1 Coríntios 3:6, 3:16, 6:19 e 2 Coríntios 6:16. Vamos ler novamente esses textos, meus irmãos? Só para a gente entender. Porque a igreja de Corinto não entendeu nada o que é ser templo do Espírito Santo. Ela não entendeu nada. Mais uma vez eu quero ler com vocês aqui o texto que lemos há pouco e os outros textos. Vamos ler 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebam, Paulo está fazendo uma pergunta, e nessa pergunta, ao mesmo tempo, sendo aqui uma pergunta de retórica. Vocês não sabem? Em outras palavras, eu já não ensinei, eu já não falei, eu já não disse, eu já não escrevi,
eu já não pintei, eu já não deixei no quadro negro, já não fiz tudo. Vocês não aprenderam? E aí, olha só o versículo de número 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, Paulo faz uma pergunta, é uma pergunta de retórica. O que é uma pergunta de retórica? É aquela que não precisa de resposta. Mas é uma pergunta para levar o ouvinte ou os ouvintes à lembrança. E agora, avaliando rapidamente aqui, 1 Coríntios 3. O que Paulo estava falando aqui em 1 Coríntios 3? Ele já vinha comentando no capítulo 1. Ele já vinha mencionando sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele vem falando sobre as divisões naquela igreja. E no capítulo 1 e no capítulo 2 ele também vai falar um pouco sobre a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus que nos esclarece. Mas para que a gente seja esclarecido, precisamos ser espirituais. Entender em Deus, não no mundo. E aí no capítulo 3 ele abre parênteses e começa a falar sobre as divisões dentro da igreja. E aqui é nesse contexto de divisões que ele fala isso, olha, vocês são templo do Espírito Santo, mas está tendo divisões em vocês, facções, brigas. E aí ele vai inclusive para o capítulo 4, falando sobre os apóstolos, muitos outros apóstolos e os times apostólicos ali. Percebam, olha só, era uma igreja que sabia que era morada de Deus, que era santuário de Deus, mas era um santuário dividido, rasgado, fragmentado. E é nesse contexto, em primeiro lugar, que ele está falando àquela igreja. É nesse contexto de mentes divididas, de corações divididos, que ele está dizendo, você é santuário, filho. Você é morada, filha. Por que está dividido? Por que está dividido? Tiago responde isso muito bem, dizendo que se a nossa mente ela é dúbia, ou seja, ela é que nem a onda do mar, sabe? Quero, não quero, vou, não vou, estou bem, estou mal, estou crente, não estou crente. Sabe, meus irmãos, a nossa vida não deve ser pontuada nos nossos sentimentos. Tem que ser pontuada na palavra. Eu estou na palavra. Eu sigo a palavra de Deus. Estando com vontade ou não, eu me rendo a Deus, eu faço o que Deus deseja. Porque senão a gente fica com esse pensamento dividido. E todos que têm pensamentos divididos naufragarão. Pode ver, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele disse que um reino dividido não subsiste. Tem vezes que essa divisão é causada por nós mesmos dentro de nós. Perceba que aqui eu não estou nem mencionando agora como igreja. Paulo estava se dirigindo aos indivíduos. Aquele que é templo, aquele que é morada. Ele estava dizendo, você já está dividido em você mesmo. Você está dividido entre os seus apetites e escolhas. Você já está dividido consigo. Ora, vamos lá. Se eu já vivo essa divisão interior, é óbvio que exteriormente eu vou replicar aquilo que eu penso. É óbvio que exteriormente eu vou replicar aquilo que eu acho, que eu acredito. Se eu sou uma pessoa convicta, se eu sou uma pessoa que sei o que quero, aonde vou, o que desejo, o que sonho, eu não estou dividido, logo eu replico essas verdades. Paulo está dizendo aqui sobre esse assunto agora. E ele mostra isso, que somos santuário de Deus nessa perspectiva. Um santuário de Deus não pode estar tendo pensamentos repletos de dúvida. Talvez você diga, pastor, mas só foi a igreja dos corintianos que pensaram assim. Não, meus irmãos. O povo de Deus no Velho Testamento também. A igreja de Corinto, né? Dos corintianos. Porque eles não deixavam de ser corintianos, né, irmãos?
Mas os nossos São Paulinos e palmeirenses e santistas também sofrem do mesmo mal. Amém, meus irmãos? Mas voltando, os nossos irmãos de Corinto, que não é que quando a gente fala os irmãos corintianos, né? Mas porque não deixa de ser ferrazenses, né? Cearense, e aí vai. Bom, voltando. Isso não era um mal exclusivo deles. Percebam, irmãos, isso é um mal do gênero humano, dependendo do momento que a gente viva. Tem um episódio bem curioso, que é quando Deus separa Elias para o grande desafio com os profetas de Baal. Porque Israel ali, naquele contexto, ele estava adorando ao Deus de Israel, que era o Senhor das guerras, mas a Baal, que era o Deus da prosperidade. Então eles adoravam essas duas frentes. Se eu estou precisando de comida, se eu estou precisando de um emprego melhor, se eu estou precisando de prosperidade, se eu estou querendo engordar o meu gado, eu fazia sacrifícios a quem? A Baal e a Aserá, ou Acera, que eram deuses da prosperidade e da fertilidade. Baal era o deus masculino e Acera ou Aserá era feminino, era a esposa dele. E os israelitas estavam fazendo isso. Mas quando era o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus invencível, era o Jeová. Era o Senhor dos exércitos. Era o Senhor da guerra. Então eles adoravam, você estava precisando de vencer contra os meus inimigos, vou adorar a Deus. Mas aí na hora de comer uns pratinhos melhor, vamos para Baal. E aí Deus levanta quem? Deus levanta Elias. E diz: não fiquem divididos entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sirvam-o. Se Baal é Deus, sirvam, tome uma decisão. Perceba, meus irmãos, é isso que a igreja de Corinto estava vivendo. É essa polarização interna, essa dúvida interna. A quem servir, por que servir? E aqui Paulo vem e diz: vocês são o santuário de Deus. Não destruam o corpo de vocês, porque o corpo de vocês é sagrado. Amém, meus irmãos? Perceba, olha só que interessante. Então Paulo estava mais uma vez ensinando sobre isso a um povo dividido. Continuemos. Agora o segundo texto, que é 1 Coríntios 6, 19. Olha só o que diz a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, agora Paulo vem e fala mais uma vez: olha, você não é seu, o que eu trabalhei semana passada. Você não é seu, você é de Deus. E aqui Paulo mais uma vez chama a atenção. Vamos avaliar esse texto agora no contexto do capítulo 6. O contexto do capítulo 6 começa um pouco antes, no capítulo 5, que a igreja está vivendo em imoralidade. O irmão está praticando pecados com o seu corpo. Mas é só isso, pastor? Claro que não. Aquela igreja era muito dividida. Era uma igreja muito fragmentada. E aqui também, só para vocês terem uma ideia, aqui, essa era uma das coisas. Irmãos, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Levítico 5 ensina uma coisa muito curiosa. Quando eu sei de algo que está errado no meu irmão e eu não vou e o ajudo, eu me torno um cúmplice. O pecado da cumplicidade, ele pode ser grave. Por isso que a igreja é um lugar autocorretivo, é um lugar de afirmações, é um lugar onde a gente ajuda os irmãos, amorosamente, não farisaicamente. Porque se eu sei que o meu irmão está caindo, eu não posso simplesmente deixá-lo cair. Eu vou ajudá-lo. Amém, meus irmãos? Aqui Paulo estava falando sobre a imoralidade, e a igreja estava vendo a imoralidade e não estava fazendo nada, antes estava aplaudindo. Que mais? Se vocês forem ver no versículo de número 7 do capítulo 6, vocês vão ver que estava tendo ali litígios entre os irmãos, ou seja, brigas judiciais por bens e partilhas. E os irmãos
traziam isso para os apóstolos e pastores resolver. Ao invés de eles resolverem em harmonia, pelo diálogo, eles levavam ao juiz e traziam à igreja. Meus irmãos, não caiam nessa furada, tá? Muitas vezes as pessoas tentam jogar na conta do pastor problemas em que simplesmente são resolvidos na família se conversarem. Simplesmente, basta se conversar e entrar em harmonia. Porque se uma família está dentro da igreja e não sabe conversar, é porque você não está sendo um santuário de Deus. Amém, meus irmãos? A gente tem que saber conversar. E nos pontos de discordância, tem que ter honestidade de falar. Tinha um pastor que ele dizia assim, aqui de Mogi: não fale de mim, fale para mim. Pessoas pequenas gostam de falar umas das outras, pelas costas. Pessoas verdadeiras, que são templo do Espírito Santo, vão à pessoa e falam para a pessoa. Porque quando a gente fala de alguém pelas costas, isso é um terreno que o diabo prepara para dividir corações. E a Bíblia em Provérbios diz que 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª a sua alma abomina, que é aquele que pratica contenda entre os irmãos. Aqui o contexto era de imoralidades, de litígios, eram contextos de hipocrisia. E aí Paulo mais uma vez fala para eles: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? Percebam mais uma vez, Paulo sendo terno, Paulo sendo amável, Paulo sendo paciente, Paulo ajudando mais um pouco aqueles irmãos de Corinto que ouviam e não mudavam. A culpa era de Paulo, meus irmãos. Eu gosto muito quando eu estou falando aos seminaristas sobre Moisés. Moisés para mim é um servo de Deus assim, incomparável. Porque ele não desanima em meio a um povo de dura serviço. Começa uma obra aos 80 anos, vai até os 120 e não para. Tem sim um deslize, por isso que não entra na terra prometida. Mas enquanto isso ele vê uma geração fracassada morrendo diante dele. E Moisés está dando glórias a Deus e aleluia, e ensinando aquele povo. Ora os rebeldes e ora a nova geração. Percebam, meus irmãos, corações divididos, mentes muitas vezes escravizadas. Pelo quê? Pelo pelo erro. Paulo aqui está dizendo a essas pessoas que estavam vivendo em imoralidade, em litígio, em hipocrisia, em fermentos, porque pode ver lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 8, olha só o que ele diz: por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ali reinava fermento da contenda, fermento da maldade, fermento da fofoca, fermento. Paulo está dizendo: não, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso viver assim, nem praticando imoralidade, nem endossando a imoralidade, nem praticando a fofoca, o fermento, a murmuração, e nem validando ela. Antes, eu devo ser o quê? Consagrar o meu corpo a Deus, consagrar a minha mente a Deus, consagrar as minhas emoções a Deus, consagrar a minha língua a Deus. Meus irmãos, Tiago capítulo 3 ensina algo que é memorável. Ele diz o seguinte: quem não controla a sua língua, não controla o seu corpo. Se você está preso a um tipo de pecado, comece verificando em primeiro lugar as suas palavras, a sua língua. Se você é alguém que não sabe se controlar em palavras, com certeza você estará sentenciado a praticar muitas outras coisas erradas. Por quê? Porque o freio do corpo são as palavras. O cabresto das atitudes são as palavras, diz Tiago.
E percebam, Tiago, ele estava indo a uma igreja, que era a sua igreja de Jerusalém, e nós sabemos que o Tiago, que escreve a carta de Tiago, é Tiago, irmão consanguíneo de Jesus. E ele estava dizendo o seguinte: olha, você freia o seu corpo quando você freia a sua língua. Porque o corpo é semelhante a uma fagulha que incendeia muitos lugares. Mas no momento em que você fecha a boca e se consagra a Deus, você não acende fogo estranho. Amém, meus irmãos? É nesse contexto que Paulo está falando mais uma vez. Você é templo, você é templo, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, você realmente pertence a Ele. Lembre-se disso, meus irmãos, lembre-se disso, isso é muito sério. Das nossas bocas devem sair apenas palavras que edifiquem. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? E o terceiro e último ponto aqui em Corinto, que agora ele vai falar mais uma vez, usando esse termo de santuário de Deus, morada de Deus, templo de Deus, que está lá em 2 Coríntios 6,16. Vamos lá em 2 Coríntios 6,16. E qual é o contexto de Paulo em 2 Coríntios 6,16? Olha só que interessante. Vamos ler primeiro o versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluias! Qual é o contexto aqui de 2 Coríntios? O contexto aqui, podem ver aqui, meus irmãos, que logo nesse momento que Paulo está escrevendo, ele começa a chamar aqui a igreja a uma maturidade maior. Ele começa chamando aquela igreja a um posicionamento mais elevado. Percebam, Paulo já tinha escrito uma primeira carta que se perdeu na história. Escreve agora uma segunda carta, que é a nossa 1 Coríntios. E agora, pela terceira ou quem sabe quarta vez, escreve 2 Coríntios. E agora ele começa, vamos ler aqui do versículo 1 do capítulo 6 de 2 Coríntios, só para a gente se aprofundar no texto. 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Perceba, olha as palavras de Paulo. Eu insisto, meus irmãos, eu insisto com vocês, eu persisto nessa causa, eu não desisto de cada um de vocês. Como cooperadores, ou seja, eu trabalho a obra de Deus, mas eu não posso fazer algo que vocês não se abrem. Versículo 2, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo está dizendo aqui: alto lar, igreja. Não fique esperando a salvação futura, ela já chegou na sua vida. Não fique esperando, eu vou melhorar para me consagrar. É agora a hora favorável. É a escolha aqui dentro, irmãos. Meus irmãos, sabe, deixa eu gastar aqui um minuto e dar uma analogia para vocês. O problema do ser humano, geralmente, não é a pobreza em si. É uma mente pobre. Não é a derrota em si. É a derrota que a pessoa se agarra. Esses grandes esportistas, por exemplo, esses dias atrás eu vi um videozinho curto do Federer, falando numa universidade. Roger Federer, o grande tenista. E quando ele estava dizendo: talvez vocês me vejam como uma pessoa vencedora, mas na minha história profissional, e ele deu os números, eu ganhei 50 e poucos % dos embates e perdi 40 e poucos %. Ou seja, ou foi o oposto, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi até o oposto, salvo engano. Estatisticamente, ele perdeu mais do que ganhou.
alguma coisa com relação a isso. Todos os jogos profissionais. Mas sabe qual é a mente de um esportista? Eu vou fazer daquela derrota uma vitória. Aonde eu preciso melhorar? Uma pessoa que tem uma mente de pobreza, ela não sabe romper obstáculos. E a pior pobreza não é a monetária, meus irmãos, é a da mente. É do derrotismo, do miserê. E essa mente, muitas vezes, que é pobre, ela se reveste apenas com valores monetários. Ela olha para os outros e diz: você vale o que você tem. E é mentira, meus irmãos. Nós não valemos o que temos. Nós valemos muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Paulo aqui está insistindo com eles. O dia favorável é agora. A salvação já está aqui. Se aproprie. Esse é o contexto que ele começa falando. Vamos continuar agora, versículo 3. Não demos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Mais uma vez, percebam, irmãos, Paulo está falando, olha, não deem motivo. Por que vocês são tão fracos? Ficam dando motivo, não ligam para o testemunho. Meus irmãos, quem não liga para o testemunho, já é a prova de que não está sendo o templo do Espírito. O nosso testemunho é importante. Ele é mais importante do que a essência? Claro que não. As obras não importam tanto, a não ser que realmente eu viva aquilo. Nós não praticamos obras para sermos atestados. As obras só atestam o que nos transformou. Paulo está dizendo aqui, não dê motivo de escândalo. Nós temos que lembrar que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele já tinha perdido uma ou duas, ou seja, Paulo insistindo com aquele povo que vivia dando escândalo. Vamos continuar, versículo 4. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muitas perseveranças, em sofrimento, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluias! Prestem atenção nas palavras de Paulo aqui, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui, no versículo 4, ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muitas perseveranças. Ou seja, ele está sendo o modelo. E aqui ele diz, olha o quanto eu sofri, olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu faço, olha o quanto ainda me desprezam, olha o quanto me rejeitam, olha o quanto não tem problema, vou continuar fazendo, porque Paulo tinha entendido o que é ser morada, santuário de Deus, aleluias. E assim como Moisés foi gigante com aquele povo do deserto, Paulo foi gigante com essa igreja. Paulo não os lançou no inferno, Paulo se manteve firme e forte para a glória de Deus, amém, meus irmãos? E assim ele continua falando, vejamos aqui o versículo de número 11, falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Perceba, é uma carta específica a um grupo, réprobo, pessoas que viviam caindo no mesmo erro. Continuemos, ele diz que falava de todo o coração, não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que vocês têm por nós. Olha Paulo aqui, pastor, Paulo está dando uma cartada? Tá. Paulo faz isso só em Coríntio, irmãos. Paulo fala um pouco dele em Coríntio só. Paulo muitas vezes tinha que mostrar, olha, vocês são tão difíceis.
Ele tinha que fazer defesa em causa própria. Qual outra igreja Paulo faz defesa em causa própria? Nenhuma outra. Mas a igreja de Corinto ele fez. Por várias vezes. Aqui ele acaba de dizer. Ele está dizendo, olha, eu vou com vocês de coração. Eu vou entregue, eu vou sem reserva. E vocês não vêm a mim. Como eu disse. Vamos ler o 12, porque merece. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Versículo 13. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Paulo está chamando aqui a responsabilidade. Eu gerei vocês, eu cuidei de vocês, eu abro meu coração. Por que vocês não fazem o mesmo? Percebam, olha o contexto. Por que eu estou sendo tão enfático, irmãos? Porque o texto que lemos aqui do 6:19 está dentro desse contexto. De pessoas difíceis, que aprendiam muito pouco. E vamos continuar que vai melhorar ainda. Olha só agora o versículo de número 14. Qual ainda, o que ele falava mais? Olha só. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pelo amor de Deus, crente é crente, ímpio é ímpio. Roda de escarnecedor é roda de escarnecedor. Aquele que tem prazer na lei de Deus é aquele que tem prazer na lei de Deus. Roda de fofoqueira é de fofoqueira. Quem fala e bendiz ao Senhor, bendiz ao Senhor. Aqueles que são destemperados nos seus domínios, são destemperados. Aqueles que têm domínio próprio, têm domínio próprio. Percebam, Paulo aqui, sendo enfático, meus irmãos. Não se ponham em julgo desigual com descrente. Se você é filho de Deus, que vive para Deus, viva para Deus. Não se põe em julgo, aqui julgo desigual. É muito mais do que casamento, irmãos. É associação com aquele que caminha na contramão de Deus. O que era um julgo desigual, amados? O que é um julgo desigual? É quando um animal, naqueles dias, carregava sobre ele uma canga. E ali, muitas vezes, o agricultor colocava um jugo sobre um boi e um jumento. Não era arado a terra, estragava o que tinha sido feito. Boi caminha um com boi, jumento com jumento, cavalo com outro cavalo. É isso. Paulo está dizendo aqui para essa igreja que vivia em amores com coisas erradas. Julgo desigual, se alimentando de outras coisas do mundo. Percebam, meus irmãos, julgo desigual é mais do que namorar com um descrente. Isso tem a ver? Tem a ver, claro. Mas é muito mais profundo. É fazer sociedade com quem não compactua conosco, com quem não pensa conosco. Isso é julgo desigual. O texto é bíblico, amém, meus irmãos? E aqui ele continua. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Percebam, é nesse contexto em que o povo não está ouvindo e Paulo mais uma vez insiste, reforça. Paulo mais uma vez esclarece. E aqui, no versículo 17 do capítulo 6 e o versículo 18, ele relata algo muito bom. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Percebam que aqui Paulo conclui dando essa ênfase. Então, recapitulando tudo aqui. Qual era o contexto em que Paulo estava falando para eles que eles eram realmente templos do Senhor, que eles eram santuários de Deus? No meio da divisão, no meio da imoralidade, no meio das coisas erradas, e aqui mais uma vez sendo reprovados, porque eles
eles não iam a Paulo da mesma forma que Paulo ia a eles. E aqui, então, Paulo, nesse contexto, mostra: somos santuários de Deus. Eu vou deixar para falar sobre Efésios no próximo domingo. Por causa das horas, teremos a ceia e teremos a reunião. Mas eu gostaria de parar agora aqui e orar com vocês. Essa igreja não entendeu muito bem as lições de Paulo. Meus irmãos, guardem isso. Lembram que na minha introdução eu contei aquela história daquela amiga que me contou algo que a marcou? O que marcará as pessoas verdadeiramente é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. É o nosso testemunho sendo vivido nas horas boas e nas horas difíceis. É o nosso testemunho sendo praticado. É o nosso testemunho sendo demonstrado por gestos de piedade, de amor a Deus e de louvor a Deus. Nós somos um povo que gostamos do estudo. Sim, gostamos de aprender. Hoje, por exemplo, esse assunto, ele é maravilhoso. Mas viver esse assunto é esplêndido. E para eu concluir, eu quero dar 2 testemunhos de 2 mães de santo que eu ganhei para Cristo. Aliás, eu sempre impactei muitos espíritas. E sempre fui uma voz para muitos amigos espíritas. Certa ocasião eu fui convidado a orar por uma senhora, que ela era mãe de santo. Cheguei, orei por ela, preguei o evangelho para ela. E ali, enquanto eu pregava, ela me ouvia, os olhos dela ficaram fixos em mim. Ela se quebrantou e no final de tudo, orei com ela entregando a vida dela a Jesus. Depois, fiquei sabendo que ela era uma mãe de santo, que expulsava os crentes, maltratava os crentes. E ali eu pude ganhar aquela vida. Pouco tempo depois ela partiu e eu creio que hoje ela descansa diante de Deus. Guarde isso que eu quero falar, meus irmãos. Antes de bravatas nossas, o diabo, ele mapeia quem vive com Deus e quem não vive. O crente que só tem bravatas, palavras, mas não vive na presença do Senhor, ele acaba sofrendo na mão do inimigo. Uma outra ocasião, um amigo meu, lá do pregão, chamou para eu ir orar pela mãe dele. A mãe dele também era uma líder do espiritismo, uma líder de mesa branca. E ali, naquele dia também, naquela noite no caso, eu orei, preguei a palavra para ela, orei por ela e ela rendeu-se a Cristo. Eu tive essa alegria. E depois, irmãos, aí eu te pergunto, e qual é a diferença, pastor? De uma espírita ou de uma pessoa comum? Nenhuma. São 2 almas. São 2 almas. Se é um ateu, se é uma criança, se é um velho, se é um professor universitário, se é um rico, se é um pobre, não importa, é uma alma, amém? Mas aonde está a relevância? Muitas vezes, irmãos, e é isso que eu quero que você entenda, no mundo espiritual, o diabo ele mapeia as coisas. O diabo sabe quem é um selado, quem não é. O diabo sabe que a igreja é muito mais do que esse ajuntamento, esse momento. Ser templo do Espírito Santo é uma vida de entrega o tempo todo. Paulo aqui estava dando exemplo, e hoje a gente está aprendendo com Paulo, meus irmãos. Sim, com Paulo. Eu acredito nisso, somos morada de Deus. Somos morada de Deus muitas vezes no meio do caos. Somos morada de Deus no meio das coisas erradas. Somos sal e luz aonde a gente vai. Ser sal e luz aqui durante um culto é muito fácil. Ninguém vai xingar o outro irmão dentro da igreja. Mas e lá fora, quando alguém pisa no seu pé? Você xinga? Então, meus irmãos, não pode. E na hora que alguém conta uma imoralidade bem cabeluda, bem aquelas coisas bem nojentas, ou senão bem picante, a gente se delicia ou a gente tem uma postura? Nós trabalhávamos no pregão, eram mais de 1000 pessoas. E, meu irmão, são 1000 homens. As mulheres que passavam lá eram pessoas, muitas vezes visitantes, etc. Imagina o que não rolava lá em 1000 homens. A disputa que tínhamos, ainda porque trabalhávamos negociando valores financeiros. Irmãos,
Era muito difícil aquilo. As pornografias. Eu me lembro de um dia que eu estava do lado de uma pessoa, aí o gadareno, né, pegou aquelas revistas bem. E olha aqui, você não gosta, Rai? Aí eu olhei para ele, olhei nos olhos dele, falei, eu gosto tanto que eu casei com uma. E eu gosto tanto que se ela me der sopa, eu pego ela todo dia. Eu gosto mesmo. Agora não me venha com essa imoralidade. Eu te respeito ou não? Eu te jogo a Bíblia na sua cara? Aí ele, tá bravo. Eu falei, não, postura. Me desculpa, pastor. Eu falei, alto lá, faça mais isso. Senão você não vai ter mais nem o meu respeito. Meus irmãos, precisamos valer a nossa fé. Tinha um rapaz lá no pregão, me permita, são experiências, meus irmãos. O que somos? Eu não sou o Raimundo que sobe aqui e fala uma hora para vocês. Tem uma história atrás disso. Tem um legado. Tem joelho no chão, tem jejuns, tem sacrifício, tem renúncias. Senão, que autoridade eu teria contra as trevas? Como eu poderia dizer, arreta-te, Satanás, sendo que eu estou preso a Satanás? Isso é bravata, é fé inútil. Tinha um rapaz lá no pregão que ele gostava muitas vezes de passar pelas pessoas e apertar as partes íntimas. Que besteira. Ele passava e a gente ficava no meio do tumulto, ele ficava agarrando. E muitos crentes gostavam de rir, aperta mesmo. Aí um dia ele veio com esse papo, eu olhei para ele e falei, rapaz, Rai, estou brincando. Eu falei, quantas vezes já brinquei assim com você? Quantas vezes já te desrespeitei? Quantas vezes eu passei do limite com você? Você está bravo? Eu falei, claro que eu estou. Você pode fazer isso com um monte de irmãozinho aí, que não está vigiando, mas comigo não. Comigo não. Te amo, te respeito, oro por você e quero no mínimo o teu respeito. Se você não me respeitar a partir de hoje, então a gente nem se conversa mais. É isso? Pergunta. Se daquele dia em diante não me respeitou? Claro, posicionamento, mente dividida. Vocês não estavam vendo, irmãos. Vocês não estavam vendo. Teve um dia, deixa eu contar até uma história aqui. Isso tudo está sendo um pouco de improviso, mas é importante para vocês entenderem. Teve um dia que nós fizemos uma viagem lá para Curitiba. Para Curitiba, irmãos. Nosso departamento foi fazer uma viagem, passamos um final de semana no hotel maravilhoso, um campo de golfe, uma coisa fora do comum. Atividades do banco. E lá teve o happy hour da noite, no sábado, então todo mundo foi para lá, e você tem que estar lá junto, né? E eu fiquei lá no meu canto, me posicionando de uma forma correta, fazendo o meu social. De repente chegou a secretária, uma loira, né? Eu sei que você não mente, Estão falando que eu tenho chulé. Ela falou, Não, você, porque o fulano já cheirou meu pé, o Beltrano já cheirou meu pé. Eu falei, você está querendo que eu? Não precisa descer, tem o chulé, né? Eu pensei, o capeta nojento aqui, querendo que eu cheirasse o pé chulezado dela, catingado. Sei lá se era, não sei. Mas o que era aquilo? Era uma seta, meus irmãos. Imagina se alguém tira uma foto minha, ali cheirando o pé, publica a cara da minha loira lá. Vocês estão entendendo? Muitas vezes no momento de euforia, né? Perceba, meus irmãos, o diabo não está brincando, tá bom? A gente muitas vezes tem que ser social com as pessoas. Temos que ter relacionamentos, mas, meus irmãos, vigiar. Somos morada de Deus. Você acha que, a Nídia pegando uma foto daquelas, meu Deus, ela está com a cabeça rachada. Até explicar que focinho de porco não é tomada, acabou. E a igreja? Meus irmãos, acabou minha moral. Certo ou errado? Percebam, meus irmãos, vigilância. Vamos lá, para eu orar aqui. Quem tem o Espírito Santo e ele transborda, você é vigilante. Quem tem o Espírito Santo e você transborda, você sabe a hora de falar e você sabe a hora de não falar. Quem tem o Espírito Santo e transborda, ele sabe se posicionar. Ele sabe a hora de falar certo e na hora de falar errado, no sentido assim, é hora de chamar a atenção ou não.
Perceba, meus irmãos, somos morada de Deus. O seu corpo é um santuário de Deus. As nossas vidas devem ser um culto a Deus. Aonde quer que possamos ir e estar, que possamos exalar esse incenso, esse perfume agradável de louvor àquele que nos remiu. E para eu concluir, abra agora em 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Que semana que vem a gente vai para Efésios capítulo 2 concluir essa mensagem. 1 Coríntios 6:20 diz: vocês foram comprados por alto preço. Amém, meus irmãos? A igreja de Corinto não tinha entendido isso. Eles não tinham entendido que foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Eu quero glorificar o meu Deus aqui entre vocês, na minha casa, jogando tênis, fazendo esporte, vivendo a vida entre os parentes, porque eu fui comprado, eu não me pertenço. E o preço que ele pagou foi o maior de todos, foi o sangue do Cordeiro, amém? E que possamos assim glorificar a Deus com o nosso corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente, tudo que você tem e possui, amém? Quero orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, cobre-nos com o teu sangue, e que possamos ser, sim, morada de Deus, santuário de Deus, aonde quer que possamos estar. Sê conosco e tenha misericórdia de nós, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa palavra à sua vida, e que o irmão e a irmã possam continuar meditando sobre ela, amém?